Vamos orar? Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai. Oh Deus, como o Senhor se manifestou para os seus discípulos naquele momento. O Senhor esteve presente com eles em vida. O Senhor esteve presente com eles em vida, enquanto eles estavam aqui na terra. O Senhor também estando na terra com eles. O Senhor manifestou a sua glória. Sim, a glória do Pai. Sim, o Senhor manifestou diante deles, para que eles pudessem realmente ser fortalecidos pelo Senhor, para que eles pudessem realmente entender o que é verdadeiramente servir ao Senhor, andar com o Senhor todos os dias e não frequentar uma igreja somente, ter um culto somente. Em nome de Jesus, Senhor. E o Senhor se manifestou mais vezes depois que morreu. Ainda depois de morto, o Senhor continuou se manifestando a eles, nos dando um exemplo, meu Pai, de que nós precisamos te buscar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar cheios do teu Espírito Santo, nós precisamos estar cheios da tua glória, para que a gente possa perceber a manifestação do Senhor à nossa volta. Muitas vezes o Senhor está fazendo coisas à nossa vida, à nossa volta, querendo nos guiar, querendo nos direcionar, querendo falar para nós o que fazer, como fazer, aonde ir e o que fazer. E nós ficamos, meu Pai, tomando nossas próprias decisões, seguindo nossos próprios caminhos, querendo ir, meu Pai, voltar para atitudes que nós tínhamos antes, a viver coisas que nós vivíamos antes, querer voltar para o Egito, querer voltar para o nosso modo de viver, meu Pai, onde nós não te buscávamos, onde nós não conhecíamos ao Senhor, onde nós não tínhamos a presença do Teu Santo Espírito, e nós queremos, meu Pai. E não só isso, meu Pai, muitas vezes as nossas atitudes, além de nos levar a ter essas práticas longe da Tua presença e do Teu poder, meu Pai, nós acabamos, sem perceber, influenciando outras pessoas para agirem igual a nós, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos denunciar toda liderança, todo aquele que se coloca diante de Ti, meu Pai, que tem um espírito dentro dele movendo ele, que tem um sentimento dentro dele movendo ele, que tem um pensamento movendo ele, a querer, meu Pai, agir segundo a sua própria vontade, a traçar os seus próprios planos, a querer fazer aquilo que eles querem. Nós declaramos e denunciamos agora, em nome de Jesus, que saia do nosso coração, saia da nossa mente. Nós não vamos ser atormentados por esses pensamentos nem por esses sentimentos. Nós vamos ouvir a tua voz claramente, assim como Pedro ouviu, mesmo indo por um caminho que não era teu, mesmo escolhendo uma direção que não era tua, mesmo não compreendendo o chamado que o Senhor tinha para a vida dele, meu Pai. Ele agiu de maneira totalmente fora do teu propósito, mas o Senhor, como uma misericórdia com teu amor, foi lá resgatá-lo, e o Senhor ensinou para ele que o Senhor tinha uma provisão superior àquela que ele estava buscando. Uma provisão, meu Pai, que ele, nas forças dele, nunca ia ter. Ele ia sair daquele barco vazio, ele ia sair daquele barco sem nada, ele ia ter que ir para casa sem nada, meu Pai. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, o Senhor sabendo que Pedro ainda estava precisando ser trabalhado, Pedro ainda estava precisando ser tratado no seu interior, meu Pai, na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, meu Pai. O Senhor, com muito amor e misericórdia, foi até ele, meu Pai, e ensinou para ele a diferença de viver sendo suprido pelo Senhor, viver do sobrenatural, viver daquilo que nós não temos, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai, mas que o Senhor pode, aquilo que o Senhor realiza, aquilo que o Senhor faz. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos andar por esse caminho. Nós queremos ser guiados, meu Pai, por caminhos que prospere a nossa vida pelas tuas mãos. Nós não queremos a prosperidade que o mundo dá, porque a prosperidade que o mundo dá, meu Pai, é uma prosperidade limitada ao que o ser humano consegue, ao que o ser humano pode. Quando é tirado de nós todas as coisas, nós ficamos desesperados, nós ficamos perdidos, nós ficamos sem ter aonde recorrer, meu Pai. Por quê? Porque nós confiamos na nossa capacidade. Nós vamos querer ser autônomos. Nós vamos querer ser pessoas independentes do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, coloque em nosso coração a dependência de Ti. Nós queremos o sobrenatural do Senhor. Nós queremos ter suprimento que vem do Senhor. Nós queremos, meu Pai, ter as coisas que vêm dos céus, que vêm do Senhor. Porque quando nós temos experiências do Senhor, espirituais, experiências sobrenaturais na nossa vida, meu Pai, nós entendemos que não é a nossa força que faz, não é o nosso intelecto,
não é a nossa capacidade que realiza o impossível. Todas essas coisas conseguem fazer somente o limitado, aquilo que é possível fazer. Oh, meu Pai, nós não queremos viver somente o possível. Nós não queremos ser somente vencedores nessa vida, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, ser mais que vencedores, assim como o teu filho demonstrou, realizando aquele milagre, um milagre grandioso, onde Pedro estava perto dos peixes, mas não conseguia pescar, onde o suprimento estava próximo deles, como pescadores profissionais, mas eles não tinham acesso porque o Senhor não havia liberado. E muitas vezes, meu Pai, o Senhor está com bênçãos grandiosas para a nossa vida. O Senhor está com bênçãos tão boas para nossas vidas, superiores a essa que nós estamos conquistando. Mas por medo da guerra, por medo de batalhar, por medo de nos posicionarmos diante do Senhor para travar uma guerra contra o inimigo e ter os nossos olhos abertos para enxergar a provisão que o Senhor tem para a nossa vida, nós nos conformamos com o limitado. Nós nos conformamos com aquilo que o Senhor pode dar, meu Pai, humanamente. Aquilo que o Senhor dá para os ímpios, aquilo que o Senhor dá para os incrédulos, aquilo que o Senhor oferece até mesmo para os pecadores, aqueles que são desobedientes, que não te buscam. Nós nos conformamos a viver nos alimentando dessas mesmas coisas, meu Pai. Sendo que o Senhor tem um suprimento sobrenatural para a nossa vida, algo superior. Algo, meu Pai, que o ser humano na sua força não tem poder. O ser humano na sua força, no máximo que ele conquista é vencedor. Ah, meu Pai, mas debaixo da tua orientação, da tua palavra, da tua direção, nós conseguimos ir além. Nós conseguimos, meu Pai, ser mais que vencedores. Enquanto as pessoas que não te buscam, que não têm o seu Santo Espírito, que não têm o teu poder, elas paralisam diante do impossível. Elas recuam diante do impossível. Elas murmuram. Elas acusam os outros, põem a culpa nas pessoas daquilo que elas estão vivendo. Ah, meu Pai, nós não queremos isso. Diante do impossível, nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos olhar para o teu suprimento. Nós queremos olhar para a tua provisão. Nós queremos olhar para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, tira essa resistência de nós, meu Pai. Essa resistência de querer fazer o que nós queremos. Essa resistência, meu Pai, de a gente querer resistir ao que o Senhor está querendo para nós. Tira do nosso coração e da nossa mente, Senhor, e abre o nosso entendimento para que a gente enxergue que o Senhor tem coisas superiores, coisas muito melhores para nós, meu Pai. O Senhor tem pesca, o Senhor tem alimento, o Senhor tem suprimento, o Senhor tem saúde, o Senhor tem vida, vida em abundância que o ser humano não pode dar. Mas se nós não buscarmos, meu Pai, se nós não conseguirmos sentir Teu Espírito Santo, a Tua presença ao nosso lado, a gente não consegue ver, a gente não consegue experimentar, a gente não consegue vivenciar o que o Senhor tem para nós. Mas se nós estamos cheios da Tua glória, cheios do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, se nós estamos conectados com o Senhor, nós conseguimos enxergar o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós conseguimos tomar posse e viver esses milagres que o Senhor tem para a nossa vida. A abundância, meu Pai, que o Senhor tem para a nossa vida, na área da saúde, na área do alimento, na roupa, no suprimento, na nossa alma, nos sentimentos, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor nos supre. O Senhor nos supre, meu Pai. Tira do nosso coração essa ganância, Senhor. Essa ganância de querer coisas excessivas, de querer mais do que nós precisamos, meu Pai, para viver e ter uma vida feliz ao Teu lado, para ter uma vida saudável, para ter uma vida em que nós podemos, meu Pai, usufruir de tudo que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós deixamos entrar no nosso coração um sentimento, meu Pai, aonde aquilo que nós queremos passa a ser o nosso Deus, passa a nos dominar, passa a governar a gente o dia inteiro. Nós passamos a querer, a pensar nessas coisas o dia inteiro, a desejar essas coisas o dia inteiro, meu Pai. Tudo porque nós colocamos o nosso coração nisso. Meu Pai, trata o nosso coração, trata a nossa mente, para que nós possamos, através das nossas vidas, ter uma vida equilibrada, na vida financeira,
uma vida equilibrada na saúde, uma vida equilibrada na família, uma vida equilibrada nos sentimentos, em todas as áreas da nossa vida, ter um equilíbrio, ter o autodomínio, Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo diabo e passamos a ser escravo de qualquer coisa nessa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, o único objetivo do diabo, nos fazendo colocar coisas como as coisas que o mundo busca em primeiro lugar, é nos desviar do Senhor, é fazer com que a gente não tenha experiências contigo, com o teu Espírito Santo. Esse é o propósito do diabo. O único propósito dele nos fazendo colocar o nosso coração e a nossa vida, consagrar a ela as coisas, é para que nós possamos nos afastar do Senhor, é para que a gente não tenha essas experiências maravilhosas que o Senhor pode nos dar como Pai, Criador nosso. É para fazer com que o nosso coração fique preso às coisas, escravo das coisas, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a viver nessa terra com equilíbrio, a viver nessa terra de uma maneira que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Para que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos apacentar as pessoas para te conhecerem, te buscarem, te adorarem, te glorificarem. Para que elas ao olharem para nós, vejam que nós não somos dominados por nada, que nada nos domina, nada governa sobre a nossa vida a não ser o teu reino, o teu governo, o Senhor sobre nós. Nos ensina, meu Pai, a apacentar as pessoas à nossa volta, a ajudar elas a te conhecerem, a ajudar elas a terem o teu conhecimento de quem o Senhor é verdadeiramente, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Nos ajuda a santificar o teu nome, como diz na oração do Pai Nosso. Nos ajuda a buscar o teu reino, meu Pai, a tua vontade ser feita em nossa vida, porque a tua vontade é superior à nossa, ela é muito melhor. Todos aqueles que buscam a sua própria vontade acabam trazendo muitas dores sobre a sua vida, acabam trazendo perdas significativas na sua vida. Mas aqueles que se sujeitam ao Senhor, que deixam a tua vontade se manifestar na vida deles, não importa o que aconteça, o Senhor restitui. O Senhor restitui 2 vezes mais, muitas vezes mais. O Senhor dá dupla honra para aqueles que são fiéis ao Senhor, meu Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, experimentar dessa dupla honra que o Senhor tem para nós. Nós não queremos comer apenas, meu Pai, do alimento natural. Nós queremos nos alimentar do espiritual todos os dias nas nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós não queremos nos lançar até o Senhor, buscar ao Senhor, ir até o Senhor, somente se nós vermos algo, meu Pai. Nós queremos ter tanta fé no nosso coração e na nossa mente, que com uma simples palavra do Senhor que o Senhor falar para nós, nós crermos. Nós nos mantermos íntegros e fiéis à tua palavra que foi dita para nós. Não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Não darmos ouvidos a demônios que querem fazer a gente se desviar. A gente não continuar e permanecer no caminho que o Senhor nos disse para tomar, que o Senhor nos disse para seguir, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos uma fé, meu Pai, onde não depende de ver as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos ter experiências, meu Pai, sobrenaturais, assim como os discípulos tiveram, meu Pai, com aquela grande pesca que eles fizeram. Em nome de Jesus. Nós não queremos que o Senhor, meu Pai, precise perguntar várias vezes para nós algo, nos dizer várias vezes algo, meu Pai. Mas nós queremos estar em sintonia com a tua vontade antes mesmo de o Senhor nos dizer algo. Nós queremos, meu Pai, que com uma palavra sua nós já permanecermos naquilo que o Senhor nos disse. Nós já nos prontificarmos, nós nos levantarmos, nós termos bom ânimo, nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, meu Pai, para que nós possamos realmente cumprir o que o Senhor nos disse para fazer. Em nome de Jesus, tira essa teimosia do nosso coração, essa resistência, que quando o Senhor fala com nós duvidamos, nós questionamos. Nós precisamos de várias vezes ouvir a mesma coisa, meu Pai,
Quantas vezes nós já ouvimos a tua palavra nos cultos, mas nós insistimos em permanecer nos mesmos caminhos, a praticar as mesmas coisas, a viver do mesmo jeito. Nós endurecemos o nosso coração para a tua vontade, Senhor. Isso não é bom para a nossa vida. Nós só temos a perder quando nós agimos assim. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, que nós só vamos conseguir apacentar as pessoas, que nós só vamos conseguir trazer elas para o Senhor, que nós só vamos conseguir fazer elas acreditarem no Deus que é o Senhor Criador dos céus e da terra, e acreditar que o Senhor está agindo na nossa vida. Quando vierem situações, meu Pai, que somente o Senhor puder fazer, e nós permanecermos fiéis. Nós não voltarmos atrás, nós não mudarmos e seguirmos os caminhos que eles seguem. Sim, porque eles desistem. Eles vão buscar ajudas terrenas. Eles vão buscar ajudas humanas. Eles vão buscar ajudas nas pessoas e nas coisas, meu Pai. Porque eles não têm paciência, não têm fé o suficiente para permanecer firme no Senhor, na promessa que o Senhor prometeu. De que o Senhor vai fazer algo, de que o Senhor vai entrar com a provisão, de que o Senhor vai liberar uma palavra para que vivamos o sobrenatural. E muitas vezes nós estamos andando com pessoas incrédulas, com pessoas que não acreditam no Senhor ou que estão sendo enganadas nas religiões que eles frequentam. Mas aí pregamos para eles, mas na hora que nós vamos nos viver um grande milagre, nós não conseguimos permanecer de pé. Nós mudamos também, nós desistimos, nós trocamos. Meu Pai, em nome de Jesus, não é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos permanecer fiéis até o fim naquilo que o Senhor nos disse. Porque depois da provação, depois do deserto, depois da luta, depois da situação difícil, do impossível que nós nos depararmos, se realmente nós estivermos com o Senhor fiéis à tua palavra, nós viveremos algo sobrenatural na nossa vida e que isso pode até apacentar a vida dessas pessoas. E elas podem reconhecer que o Deus que elas estão servindo não é Deus, mas é um Deus criado pelo líder da religião deles. É um Deus inventado por homens. Não é verdadeiro. Porque somente o Senhor, Criador dos céus e da terra, tem poder para realizar coisas sobrenaturais na vida dos seres humanos. Os deuses falsos realizam curas, milagres, mas são coisas que não mudam a vida das pessoas, que não transformam a vida das pessoas. São curas, são milagres que apenas são realizados, mas a pessoa depois volta a viver do mesmo jeito. Porque são falsos, são enganadores. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós queremos ter mais significado na nossa vida do porquê nós te adoramos, do porquê nós te buscamos, do porquê nós te glorificamos, Senhor. Nós precisamos ter um significado para a nossa vida. Nós precisamos entender que o único objetivo de nós te glorificarmos, de nós estarmos realmente, meu Pai, fazendo com que o teu nome seja conhecido, é te seguindo. Somente assim, meu Pai, seguindo ao Senhor, obedecendo a tua voz, é que nós vamos poder glorificar o seu nome. Enquanto nós levarmos uma vida apáticos, separados do Senhor, buscando os nossos próprios interesses, nunca viveremos coisas na nossa vida que somente o Senhor pode fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, para que a gente não pense que porque nós recebemos alguma coisa do Senhor, algum milagre, autoridade, poder do Senhor, que isso nos dá o direito agora de querer dar ordem para o Senhor do que fazer, o que não fazer e como fazer. Coloca humildade no nosso coração, Senhor. Coloca humildade no nosso coração para nos dispormos, nos prontificarmos, para aceitar o que o Senhor está fazendo, para nos abrirmos para saber o que o Senhor está fazendo. Quando o teu filho foi levado para a cruz, muitas pessoas questionaram, muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas criticaram, e até nos dias de hoje ainda falam contra, porque não compreende a tua vontade, a grandiosidade do que o Senhor estava fazendo para que eles pudessem ter vida e vida em abundância. E quantas vezes nós fazemos o mesmo na nossa vida, Senhor? Sim, Senhor. O Senhor começa a fazer coisas grandiosas na terra, coisas maravilhosas na terra, e nós vamos e tomamos a mesma atitude que os ímpios, os incrédulos. Nós confiamos nas coisas que os incrédulos confiam. Nós buscamos socorro naquilo que os ímpios buscam, meu Pai. Aí eles olham para nós e falam, que Deus que é esse?
Eles pregam uma coisa, mas na hora de viver não vivem. Até quando, meu Pai, a tua igreja viverá assim? Abre o entendimento deles para que eles enxerguem que algumas coisas que eles estão fazendo não condiz com aquilo que eles estão pregando. Como é que uma pessoa prega cura para outra e depois fica com medo de uma enfermidade na vida dele? E vai buscar socorro em primeiro lugar nos homens, nos planos de saúde, meu Pai. Isso não é fé. Meu Pai, em nome de Jesus, como é que uma pessoa prega prosperidade para os outros e depende do dízimo e das ofertas deles? É esse tipo de Deus que está dando testemunho para o mundo? Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos livre, meu Pai, dessa malignidade que está sendo pregada nas igrejas. Eles pregam a fé para as pessoas, mas eles mesmos não estão querendo viver. Eles querem que os outros façam coisas que eles mesmos não fazem. Eles querem que os outros creem em coisas que eles mesmos não acreditam, e na hora que eles vão depende das pessoas, depende de outras pessoas para viver. Tira essa hipocrisia do meio da tua igreja, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a depender do Senhor, que a nossa fé seja tão grande, mas tão grande, que a gente não dependa das pessoas, mas antes tenha para ajudar elas. Tenha para oferecer para elas algo superior, que é a tua presença, o teu Espírito Santo. O buscar no Senhor o suprimento, a cura, a libertação. Meu Pai, quantas vezes, meu Pai, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para ler a tua Bíblia, para falar da tua Bíblia, mas na verdade nós não conseguimos corresponder àquilo que nós pregamos. Nós duvidamos. Falamos isso por quê? Porque diante das situações as nossas atitudes não são realmente de acordo. Por isso nós queremos um coração sincero. Nós queremos uma mente sincera, fiel a Ti. Nós queremos, meu Pai, não só falar da Tua Bíblia, não só falar da Tua palavra, mas nós queremos viver, meu Pai, ter experiências na nossa vida. Nós queremos ir para o deserto, passar pelas situações difíceis e ver a Tua glória, a Tua mão poderosa agindo na nossa vida de tal maneira, meu Pai, que o mundo fique surpreendido, que o mundo fique de boca aberta, que o mundo saiba que o Senhor está conosco. Nós queremos entrar nos ambientes, meu Pai, entrar nos lugares tão cheios da Tua presença e da Tua glória, que os demônios temem, que os demônios realmente batam em retirada, que as pessoas que estão, meu Pai, envolvidas com coisas malignas, se arrependam dos seus pecados, mudem sua postura, mudem seus pensamentos, mudem seus sentimentos. Meu Pai, nós queremos que quando as nossas orações pela vida das pessoas sejam orações com tanta fé, meu Pai, que não despeito de onde que elas estejam, elas sejam alcançadas pela Tua glória e pelo Teu poder de transformação. Mas, Pai, de tudo, que adianta tudo isso se a nossa vida não está em harmonia, se a nossa vida não está de acordo? Como é que nós podemos Te representar, meu Pai, se quando eles olham para nós, não veem o Senhor se manifestando em nós? Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, levanta aqueles, meu Pai, que nós podemos dizer que eles vão apacentar as Suas ovelhas. Vão apacentar as Suas ovelhas para Ti, meu Pai, não para a religião deles, e não para o culto deles, e não para o ministério deles, com o único propósito de tirar proveito dessas pessoas. Meu Pai, mostra para esse povo que se eles continuarem com essa atitude, eles estão abrindo portas para demônios. As portas do inferno vão entrar nas igrejas deles. Meu Pai, nos ensina que para vencer as portas do inferno, nós precisamos começar conosco, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa fé naquilo que nós pregamos. Daí sim nós teremos autoridade para que as portas do inferno, nem mesmo a morte, possa nos paralisar, como aconteceu com teu filho. Mesmo depois de morto, ele foi pregado, foi ensinado
A palavra dele é pregada em toda a terra. As histórias de Jesus, tudo aquilo que ele fez, e até hoje Jesus continua fazendo, porque ele recebeu de ti autoridade. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos receber do Senhor autoridade, poder, glória. Nós queremos receber a cura, a transformação do nosso coração, da nossa mente. Nós queremos refletir a tua glória, a tua imagem e semelhança para todas as pessoas à nossa volta. Nós não queremos andar como o mundo anda, nós não queremos pensar como o mundo pensa, nós não queremos sentir o que o mundo sente. Nós queremos ser um povo separado para ti, um povo de propriedade, meu Pai, particular, exclusivo. Em nome de Jesus, um sacerdócio verdadeiramente real, teu, para manifestar a tua glória diante de todas as pessoas e derrubar esses deuses criados em todas as religiões, para que eles saibam que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e o seu Filho que ele enviou na terra, e o Espírito Santo que faz a transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter tantas histórias na nossa vida, de experiências contigo, que o Senhor realize tantas coisas na nossa vida, meu Pai, que nem os livros possam conter tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Em o nome santo de Jesus, nós te glorificamos e agradecemos por esse jejum que o Senhor permitiu que nós concluíssemos, Pai. Receba a nossa adoração. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de João, 21, de 21 dias. Hoje temos o último dia do jejum em nome de Jesus. Deus já começou a operar, já começou a dar sinais realmente do que Ele está pronto para fazer. Este acesso você terá a partir do momento que você também se posicionar diante de Deus. Lembre-se, as coisas de Deus estão aí, disponíveis para todos. Mas somente aqueles que se esforçam é que conseguem realmente ter acesso. Amém? Então se esforce, que Deus vai revelar coisas grandes para você. Abra sua Bíblia no capítulo 21 de João. Capítulo 21 de João. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas de um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Vamos meditar na palavra? Glória a Deus, vamos meditar na palavra. Nós acabamos de passar aqui pela situação dos capítulos anteriores, onde Jesus havia sido morto e ressuscitou. Já estava ressurreto aqui, quando no capítulo 21 nós lemos em João. É interessante como nós achamos, porque a nossa mente ela nos prega a peça, ela nos engana muito. Por quê? Porque pense comigo, os discípulos acabaram de ver Jesus na cruz, morto, e acabou. Depois ele foi sepultado. Aí sim ele se apresentou para os discípulos e para uma multidão de pessoas, alguma de pessoas aí. Só que veja bem, na mente da gente, a gente acha que Deus está limitado ao que está escrito na Bíblia. Por exemplo, os discípulos viram Jesus ressurreto na terra com eles. Aí nós achamos que Jesus só pode aparecer para eles lá, para os discípulos daquela época. Como se Jesus tivesse limitado àquele período em que estava lá. Ele não pode se manifestar para nós aqui na Terra. E muitas outras coisas. A nossa mente nos engana. Por exemplo, nós vemos grandes milagres serem realizados por profetas, pelos discípulos, se nós continuarmos lendo os outros livros. Enfim, pelo próprio Jesus. E aí o que nós falamos? Bom, isso daí era para a época deles. Era para a época em que eles viviam. Mas Jesus está querendo te deixar claro que ele é o Criador dos céus e da terra. Ele estava com o Pai lá. Lembra que ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Então, você precisa entender o seguinte, que Deus, ele se manifesta para você. Ele pode se apresentar para você. Ele quer se apresentar para você. Ele quer que você conheça ele, de andar com ele de tal maneira que você tenha experiências com ele. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente tem um Deus tão distante, um Deus que está lá longe, um Deus que a gente tem que se virar aqui na terra para fazer as coisas, para ter as coisas, e ele vai estar conosco para nos ajudar nessas coisas que nós estamos fazendo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você busque a ele para que ele te diga o que fazer, para que ele te oriente, para que ele te direcione, para que ele faça com que o seu chamado, o propósito que ele tem para a tua vida, conforme nós podemos ler, se cumpra na tua vida. Por quê? Porque não tem nexo você nascer, crescer, morrer sem viver o que Deus tem para a tua vida. Para quê que você vai querer esse tipo de vida? Sendo que você tem a oportunidade de ter um Deus do seu lado, aonde pode se manifestar a você e ele pode te ajudar a concretizar o teu chamado e propósito que ele tem para a tua vida durante todos os processos que você vai passar. Você está entendendo? As pessoas hoje têm criado na mente delas um sentimento demoníaco de religião, de igreja, e limitam a Deus dentro de uma igreja, e limitam a Deus a uma religião, e limitam a Deus a um líder de uma igreja. Meu amado, ele é o Criador dos céus e da terra, minha amada. Acorda. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele não precisa de religião, ele não precisa de um culto, ele não precisa de louvores, ele não precisa de nada disso dentro de um ambiente para se manifestar na tua vida.
Os discípulos estavam aqui, conforme nós podemos ver, ó, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Né? E aí relata a forma que ele se manifestou. Jesus estava dentro de uma igreja? Jesus estava dentro de um templo? Os discípulos estavam tudo adorando, louvando, cantando louvores, fazendo essas coisas para Deus? No máximo, eles estavam meditando em tudo que eles presenciaram com Jesus, tudo que eles viveram com Jesus. Eles estavam, então, dentro deles, arrazoando para saber o que eles fariam daqui para frente. Pois Jesus, para eles, na interpretação deles, na forma de eles entenderem espiritualmente aquela situação, eles queriam saber o que eles iam fazer a partir dali. Porque Jesus não estava mais com eles, digo e repito, na concepção deles, no entendimento deles, eles achavam que Jesus não estava. Você está entendendo? Por isso que Jesus se manifestou. Só que olha onde que Jesus se manifestou. Aonde que foi? Não foi no culto, não foi numa religião, não foi dentro de um ambiente fechado, nada disso. Agora Jesus estava se manifestando para eles num ambiente totalmente aberto. Entendeu? E olha o que Pedro falou. É importante você entender no seu coração o seguinte. Muitas vezes, nós passamos por situações na nossa vida que nós nos desviamos do que Deus tem para a nossa vida. Isso é, nós nos perdemos no caminhar com Deus por causa das situações que nós vivemos. Nós começamos a querer voltar para o antigo caminho que a gente vivia, a antiga forma de viver que nós vivíamos. Nós queremos ocupar a nossa vida com as coisas que nós estávamos acostumados a ocupar e não entendemos que Deus nos chamou agora para algo novo, para algo superior, que é trabalhar para Ele, trabalhar para o reino dEle, trabalhar para o propósito dEle. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Pedro, ele foi escolhido por Jesus, um dos discípulos, Pedro, para servir a Jesus, para ser pescador de homens. Jesus já disse para Pedro várias vezes, quando você lê em todos os relatos de quando ele andou com Jesus, ministerialmente, Jesus disse que Pedro seria alguém usado para trabalhar para Deus, para trabalhar no reino de Deus, para resgatar vidas, salvar vidas e fazer com que elas conhecessem a Deus e fossem discípulos de Jesus. Mas olha a mentalidade de Pedro. Jesus já tinha se manifesto a eles dentro de um ambiente fechado, mostrando que ele estava vivo. Aí Pedro disse, olha o que disse ele, Simão Pedro, vou pescar. E olha que interessante, quando Pedro chega para eles e fala, vou pescar, os discípulos que estavam com ele falaram o mesmo. Duas coisas nós podemos meditar aqui para nós entendermos. Primeiro, não era para Pedro fazer isso. O chamado de Pedro não era voltar para a profissão dele. Não era voltar para aquilo que ele estava acostumado a fazer antes. Jesus havia tirado ele, lembra que ele falou, segue-me, eu te farei pescadores de homens? Pescador de homens? Então, meu amado, você precisa começar, minha irmã, a começar a meditar nas coisas que Deus já te disse. Você precisa buscar qual que é a palavra de Deus para a tua vida. O que Deus quer para a tua vida. Porque muitas vezes você fica fazendo como Pedro. Você fica querendo voltar, porque você não está entendendo o propósito de Deus na tua vida, não está posicionado diante de Deus na tua vida para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, que é superior ao que você está querendo. E aí o que você faz? Você volta a fazer as mesmas coisas. E aí Pedro, além de voltar para pescar, que não era o chamado mais dele, Pedro não era para ser mais pescador, ele não ia trabalhar mais como pescador. Ele ia trabalhar para o reino de Deus e pescar pessoas para o reino de Deus. Foi o que Jesus liberou a palavra para ele. E além de Pedro não entender, não estar conectado com as regiões espirituais nesse momento, com o reino de Deus nesse momento, ele não está plenamente convicto de qual era o chamado dele, ele ainda influencia outras pessoas a seguirem a ele em um caminho que Deus não tinha. Aí eles foram, subiram logo para o barco e naquela noite, então, nada apanharam. Será que foi de bobeira? Será que foi de bobeira que eles não pescaram? Não, foi uma resposta de Deus.
Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não te chamei para você voltar para pescar. Pedro, você não é mais bom nisso daí que você era antes, porque eu estou te chamando para o meu reino. Eu tenho uma nova proposta para você de trabalho, uma nova proposta para você de vida, para você viver. E aí Pedro, mesmo assim, tentou recuperar o passado dele, a vida antiga que ele tinha, voltando para querer voltar a pescar. E nada apanhou. Decepção. Decepção. E é isso que acontece conosco quando nós não compreendemos a voz de Deus na nossa vida, para aquilo que Ele está preparando para nós, para aquilo que Ele está reservando para a nossa vida, e nós teimamos com Deus em querer voltar a viver da maneira que nós vivíamos. Mas Ronaldo, Pedro não tinha essa profissão, ele precisava do dinheiro. Ele precisava ganhar o pão dele. Ele precisava se alimentar, ele precisava voltar para a profissão dele, porque Jesus não estava mais. Essa é a mentalidade de quem está na carne. Quem está na mentalidade da carne, ele começa a andar com Jesus, ele começa a servir a Deus, só que na mente dele ele acha que ele precisa fazer algumas coisas para que Deus possa se manifestar na vida dele, que ele fazia antes. E Deus está nos dizendo que não, você precisa focar naquele que é o autor e consumador da tua fé, para que ele te diga o que fazer. Para que Deus te diga o que fazer. Se nós continuarmos lendo aqui, olha, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Isso é, provavelmente Jesus já estava numa aparência e numa forma diferente. Não era aquela mesma que eles estavam acostumados a ver. Aí Jesus, de propósito, sabendo que eles não apanharam nada, Jesus chega para ele e fala assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? Falou alto para eles, que eles estavam distantes. Aí eles disseram: não. Isso é, Jesus estava tentando fazer com que eles compreendessem que enquanto eles tomassem uma atitude de querer voltar a viver como eles viviam antes, depois que receberam o chamado de Deus, depois que foram convidados por Deus para fazer a vontade de Deus, e eles voltassem para o passado, voltassem para viver a vida que eles viviam, eles iam passar necessidades. Eles iam viver misérias. Iam viver situações na sua vida que iam comprometer o chamado deles. Filhos, tendes alguma coisa para comer. Você entendeu por que Pedro quis voltar para pescar? Ele estava atrás de realmente manter a sua vida anterior que ele tinha. A esperança dele, aquilo que era para ele a esperança, tinha morrido e tinha sido levado para os céus. Se manifestou a ele. E mais uma vez Jesus precisou mostrar para ele: Pedro, eu sei pescar melhor que você. Eu sou um profissional muito melhor que você. Sabe essa área que você, Pedro, está querendo voltar para trabalhar? Eu posso fazer você prosperar nela sem que você volte a trabalhar nela. Aí Jesus disse: lança a rede para a banda direita do barco e achareis. Olha que coisa. Isso é Pedro, um experiente profissional na área de pescaria, junto com seus discípulos que também trabalhavam como pescadores, passaram então, não pegaram nada. Não pegaram nada. E Jesus, com uma palavra, disse: lança do lado direito que vocês vão apanhar e achareis. O que Deus está querendo nos dizer aqui através de Jesus? Ele está querendo nos dizer o seguinte: que quando você ouve a voz de Deus e Ele te chama, quando Deus visita você e Ele te chama, você precisa focar no que Deus quer. Você precisa abrir mão do teu modo de achar que você vai conseguir as coisas, que você vai ter as coisas. Porque se você agir assim, você vai passar necessidades. Você não vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai buscar, trabalhar e não vai atingir a meta que Deus tem. Mas quando você se propõe a falar assim: não, peraí, Deus me chamou, Deus me elegeu, Deus me constituiu para que eu pudesse servir a Ele. Então agora Ele vai me guiar, Ele vai me direcionar e Ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Quando você começar a ter esse pensamento, então Deus virá
e começar a te mostrar um caminho que você não conhecia, uma vida que você não conhecia, uma oportunidade de viver debaixo da proteção do teu pai, da direção do teu pai, do teu Criador, dependendo dele, única e exclusivamente. Depois dessa palavra liberada na vida deles, olha o que aconteceu. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Você está entendendo? Deus, ele tem provisão para a tua vida que você nem imagina. E quando eu falo provisão, não é só financeira, não. Aqui eles não tiveram só os peixes. Eles tiveram um suprimento também na sua alma, porque estavam frustrados. Por tentarem e nada conseguirem. E não tem coisa mais satisfatória, que dê mais prazer na vida de quem serve a Deus, é ele se posicionar diante de Deus e ver o cuidado que Deus tem pela vida dele em prover para ele aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, aquilo que é o necessário para que ele possa exercer o chamado dele. É a coisa mais satisfatória que tem. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a depender de nós, do nosso trabalho, dos nossos esforços, do nosso conhecimento, do nosso entendimento, do nosso dinheiro, de todas as coisas que nós temos, que nós negligenciamos o que Deus tem. Nós achamos que Deus não vai conseguir nos dar aquilo que nós estamos querendo buscar por nossa força. E Deus está dizendo que não. Deus está dizendo que se você se propor a deixar Ele te conduzir, a deixar Ele te guiar, a parar de você querer escolher as coisas que você quer para a tua vida e correr atrás dela do teu jeito, Deus vai te dar suprimento sobrenatural. Deus vai te dar coisas que você não tinha. Além do suprimento de alimento financeiro que você precisa, Deus vai sustentar a tua alma. Ele vai sustentar o teu espírito, ele vai colocar dentro de você vida. Vida em abundância. Você está entendendo? Conforme nós continuamos lendo aqui, você pode ver que também há uma expressão aqui dita, então aquele discípulo a quem Jesus amava, que estava ali também, né, no meio. Mas ele diz então, é o Senhor. É o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se então e foi ao encontro de Jesus e lançou-se ao mar. Você está entendendo? Pedro precisou ver a Jesus com seus olhos naturais para que ele pudesse ir ao encontro de Jesus. Antes de ele ver Jesus, fisicamente, com seus olhos naturais, ele não conseguia ir até Jesus. E muitas vezes nós somos iguais, nós agimos da mesma maneira. Nós queremos ver alguma coisa para entender que Deus está conosco. Deus está contigo. Deus está contigo. Mas você não precisa ver a Deus para você ir até Ele. Você precisa ter essa disposição, essa fé, uma fé de crer que Deus vai estar ao teu lado, ao ponto de buscá-lo, ao ponto de ir até Ele, ao ponto de você realmente começar a colocar as coisas que você tem colocado como principais, como primordiais na sua vida, em segundo plano. Isto é, tudo aquilo que você tem colocado como primeiro na sua vida, deixa para segundo plano e coloca Deus. Busca Deus em primeiro plano, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, Ele vai trabalhar na tua vida para que você tenha o segundo plano, aquilo que você deixou para segundo plano, que não é mais prioridade, né? O que vai acontecer? Deus vai começar a te dar direção, vai começar a te ensinar, vai te orientar, para que você possa adquirir todas as outras coisas segundo aquilo que Ele tem, segundo a direção dEle. É diferente quando você busca as coisas porque você coloca na tua mente que tem que buscar. E muitas vezes nós, como servos de Deus, nós vamos para a igreja, muitas vezes como líderes de igreja, nós começamos a assumir um cargo na igreja e achamos que nós temos que ter o controle desse cargo. Achamos que nós temos que ter o controle do financeiro. Achamos que nós temos que ter o controle de todas as coisas à nossa volta. E não vamos até Jesus primeiro, não vamos até o Pai para buscar direção sobre essas coisas que Deus quer que nós façamos. E aí o que acontece? Nós tomamos atitudes, fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer.
E aí não dá o resultado que nós queremos. Nós não conseguimos atingir o resultado que realmente nós estávamos pensando que íamos atingir. Porque nós colocamos como prioridade os resultados. Porque nós colocamos como prioridade os nossos interesses. Porque nós colocamos como prioridade aquele problema como tendo que ser resolvido. E Deus está querendo te tirar desse ciclo vicioso. Ele quer te colocar numa situação onde você se depara com coisas que você não pode resolver, ou até mesmo que pode resolver segundo a tua ótica, o teu esforço, a tua capacidade, e você se posicione diante de Deus para que Ele faça um milagre, para que Ele realize algo impossível. Aqui diz que eles já não podiam tirar a rede pela multidão de peixes, e mesmo assim ela não se rompeu. A rede cheia de peixes. A perspectiva deles, a lógica deles era ir para o mar e catar alguns peixinhos e fazer para comer, porque eles foram na carne, foram na sua própria direção. Porém, Jesus quis mostrar para eles que se eles buscassem a palavra de Jesus, se eles buscassem uma direção de Jesus, se eles buscassem uma orientação do Pai, o Pai ia mostrar para eles algo superior. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida, não é verdade? Nós pegamos, estabelecemos metas para nós, fazemos planos, e aí começamos a fazer com que essa meta se torne uma prioridade na nossa vida de tal maneira que negligenciamos ao nosso Deus, ao nosso Criador. E começamos a achar que nós temos a obrigação de dar um retorno para Deus segundo o nosso esforço, segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que nós temos como experiência própria. E aí, quando não acontece, quando não é realizado aquilo que nós esperávamos, nós nos decepcionamos. Nós nos entristecemos. Nós queremos até ficar desanimados com Deus, com a igreja, com o ministério, com aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós colocamos como prioridade algo que não deveria. Quando Deus te diz que vai fazer algo na tua vida, não é para você tirar o seu coração dele. Não é para você tirar o foco dele. Quando ele diz que vai fazer, é para você permanecer nele, para que ele continue te orientando, para que aquilo que ele diz que vai fazer se cumpra. Você está entendendo? Vocês precisam, nós precisamos entender isso. A prosperidade dessa pesca, a prosperidade de situações na sua vida, muitas vezes, depende única e exclusivamente do quanto você está disposto a ouvir a voz do teu Pai, a ouvir a voz do teu Criador, a parar de traçar os seus próprios planos, as suas metas, seus interesses, sem colocar Deus nessas coisas, sem deixar que Deus tome a prioridade e seja o primeiro lugar diante de todas essas coisas. Porque, volto a dizer, depois que você atingir tudo isso daí que você tem como objetivo e como meta, quer seja com o Criador ou sem o Criador, todas essas coisas vão acabar. Elas vão se deteriorar. Elas vão ficar aí. Mas a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com o teu Pai é eterno. Ele é escrito no teu coração, na tua mente, no teu espírito e no coração de Deus. Por isso que o inimigo, as religiões, muitas vezes lutam para que você não tenha acesso ao Pai, mas tenha acesso àqueles que se dizem portadores da voz do Pai. E Deus não quer isso. Deus quer que você coloque o seu coração nele. Deus quer que você coloque sua vida nele. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus, ele tem um chamado para a tua vida. E quanto tempo você já perdeu buscando os seus interesses, tirando Deus da parada? Tirando Deus dessa situação que você quer, deseja tanto. Se esforçou tanto, talvez até conquistou algumas coisas, mas está aí vazio, sem vida, entristecido muitas vezes, esperando que um dia a morte venha te levar. E perdeu uma das coisas mais importantes, que é a comunhão com o teu Pai. O Espírito Santo de Deus na tua vida.
as coisas de Deus queimando dentro de você durante toda a tua vida, durante todo o teu dia. Pois foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para ter comunhão com aquele que nos criou e receber dele vida e vida com abundância. Mas o mundo tem colocado como parâmetro que ter vida é aquilo que eles estabeleceram como meta para a vida das pessoas. E as pessoas às vezes gastam sua vida toda, chegam a 90, 100, quando chega, buscando essas coisas que o mundo apresentou como vida. E aí chega no fim da sua vida, diz, não tenho prazer nelas. Por quê? Porque colocaram essas coisas na frente daquele que é o Criador de todas as coisas. Entenda uma coisa, a satisfação da tua alma, a verdadeira vida para você não vem das coisas. Porque as coisas não têm vida, são inanimadas. Elas vão te dar um pouco de prazer, talvez, as coisas. Mas a verdadeira vida, ela só vem de um canal, só vem de uma fonte, daquele que te criou. Se você realmente quer ter prazer de viver, se você quer ter prazer de viver, inclusive em situações difíceis, comece a colocar o teu Criador como principal na tua vida. Não vá atrás dos teus sonhos, do que você acha que é meta para a tua vida, do que é melhor para a tua vida, sem antes colocar Deus como primeiro na tua vida. Pedro não estava entendendo isso. E os discípulos acompanhando ele também não estavam entendendo isso. Aí então Jesus chegou, tomou o pão, deu também peixe para eles. Era a terceira vez que Jesus estava se manifestando aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aí jantaram. Após a janta, então Jesus começou então a tentar fazer com que Pedro enxergasse para onde ele estava indo. Tentasse fazer Pedro compreender que o caminho que ele estava tomando não ia levá-lo a viver o que Deus tinha para a vida dele. Então Jesus pergunta para ele 3 vezes. Foi as 3 vezes em que Pedro negou ele. Sim, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E essas 3 vezes Jesus fez uma mesma pergunta para Pedro, para que penetrasse no coração dele, para que entrasse no espírito dele, ele compreendesse que aquela atitude dele, aquele caminho que ele estava tomando, não ia conduzir ele para o chamado dele. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aí ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus chamou a atenção para ele dizendo assim, apacenta os meus cordeiros. O que Jesus está falando? Pedro, não volta a ser pescador de peixes. Sai dessa vida de pescar peixes, Pedro. Sai dessa vida que o mundo vive, buscando coisas, interesses deles, e deixa eu para segundo plano. Deixa o meu reino para segundo plano. Deixa os meus propósitos para segundo plano. Sai dessa vida e vem apacentar aqueles que eu vou dar para você. Vem fazer com que eles me conheçam. Vem fazer com que eles possam me buscar. Vem fazer com que eles tenham contato comigo. Tenham experiências com o Espírito Santo. Que eles mudem, saiam das trevas e venham para a luz. Por 3 vezes Jesus disse isso. Simão, filho de Jonas, ama-me, apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me, apacenta minhas ovelhas. E você sabia que tem pessoas que mesmo Deus falando com elas várias vezes, elas ainda quebram cabeça? Elas ainda insistem em querer voltar para o caminho que elas tinham antes, a viver do jeito que elas viviam antes, a buscar as coisas que elas buscavam antes, sendo que Jesus está falando, não, vem primeiro me buscar, vem se encher da minha glória, vem se encher do conhecimento da minha palavra, do meu Espírito Santo, e eu vou te mostrar um novo caminho. Eu vou te mostrar uma nova vida. E aí Jesus fecha de uma maneira para ele entender, para ver se caía a ficha dele. Jesus disse, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Entendeu? A pessoa quando tem uma personalidade que ela é dona do nariz dela, que ela faz o que ela quer, quem manda na minha vida sou eu, fica na tua aí que eu sei o que eu estou fazendo. Aquelas pessoas que sabem
assume o controle, aceita Jesus, mas na verdade quer que Jesus siga ela. Entrega a sua vida para Deus, mas quer que Deus venha seguir ela. Aí sai fazendo as coisas e depois vem buscar Deus para resolver, para acertar as coisas dela. Meu caro, não é isso que Deus tem para a tua vida, minha cara. Viu? Irmã, não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus não quer que você se cinja a você mesmo. Deus não quer que você ande por onde você quer. Deus quer que você realmente permita que Ele te cinja, Ele te vista, Ele cuide de você e que você ande por onde Deus quer que você ande, a despeito do que você acha que é certo ou não é certo, que é bom, que não é bom, o que Deus te disser para fazer, você fazer. E é interessante que Jesus então fecha essa frase com Pedro assim, ó, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos. Olha que a mudança de Pedro. Ele já não vai mais cingir a ele mesmo. Ele vai depender de pessoas para que outros cinjam a ele. Por quê? Pessoas que querem ser independentes, que querem ser donas do seu nariz. E o que ia acontecer com Pedro? E te levará para onde tu não queiras. Você está entendendo? Isso é, quando morrer a natureza de Pedro, quando Pedro deixar de ter o controle, quando Pedro deixasse de ele estar no controle da situação, aí ele ia acabar sendo levado por alguém e levado para onde ele não queria. Por quê? Porque quando ele se achava dono do seu nariz, tinha o poder, tinha o controle da sua vida, ele não quis entregar para Deus. Ele não quis permitir que Deus conduzisse a vida dele, que Deus guiasse a vida dele. E Pedro tinha uma natureza um pouco mais difícil de lidar. Irmãos e irmãs, entendam, não estou dizendo que Pedro não amava a Deus, que Pedro não era discípulo de Jesus, que Pedro não servia a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que quando a nossa natureza terrena, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso ser humano, carnal, quer assumir o controle e não quer entregar para Deus, quando nós perdemos esse poder que nós temos humano, vamos acabar caindo na mão de pessoas que vão nos controlar. Por quê? Porque não quisemos, quando nós tínhamos o poder, entregar esse poder para Deus. A Bíblia diz assim que o jovem ele tem poder, ele tem força, ele tem muita força quando é jovem. Ele tem gana, né? Ele tem aquele ímpeto de querer fazer as coisas e realizar, não é verdade? Só que o que acontece? Quando ele pega e quer assumir o controle da sua vida porque tem isso, quando ele chega na velhice, ele perde isso daí, ele acaba se dando mal. Por quê? Porque ele não pegou todo esse poder que ele tinha, toda essa gana que ele tinha, esse ânimo que ele tinha, e consagrou a Deus para que Deus usasse isso para o reino dele. Você precisa entender o significado das coisas. Deus não te criou simplesmente para você levar a vida do jeito que você quer. Deixa a vida me levar. Não, em nome de Jesus. Deixa Deus te levar. Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa Jesus te guiar e te conduzir. E é interessante que Jesus falou com tanta autoridade aquilo, porque sabia que Pedro não conseguia mudar essa situação na vida dele, ele não se abria para ser transformado por Deus nesta área da vida dele. E quantas vezes nós entregamos áreas da nossa vida para Deus, mas existem outras em que nós temos resistência. Nós insistimos a querer ter o controle delas. E falar, não, Senhor, aqui o Senhor não entra. Nesta área aqui o Senhor não entra, quem manda sou eu. Quem tem o controle sou eu, quem faz sou eu. Quando chegar a hora, você vai colher o fruto disso daí. Você precisa estar disponível para Deus em todas as áreas. Você precisa colocar no altar de Deus todas as áreas, inclusive as áreas que você tem dificuldade, principalmente estas. Aquelas que você acha que você não tem poder de controlar, que você não tem como controlar essas áreas, que era a área que Pedro tinha, controlar a personalidade dele. Você está entendendo? É interessante como nós, muitas vezes, nós recebemos dos nossos pais, nós recebemos dos ambientes em que vivemos,
determinados costumes, determinadas doutrinas, determinadas formas de viver, ensinamentos de pessoas que muitas vezes nos ensinaram errado, ainda que nos ame. Ensinaram do jeito que eles achavam que deveria ser, e nós carregamos isso daí na nossa vida como personalidade nossa, e não queremos nos abrir para que Deus nos molde, nos limpe, nos tire essas coisas que foi nos ensinado que é errado de nossos pais, avós, parentes, do ambiente em que nós vivíamos. É interessante que Pedro aqui depois chega para Jesus e fala: vendo Pedro a este quem? Aquele que recostou no peito de Jesus e que Jesus amava. Certo? Disse Jesus: Senhor, e deste o que será? Medite um pouco nessa palavra de Pedro. Parece uma palavra simples, né? Parece uma palavra tão sem sentido, uma coisa tão boba. Mas este é o segredo do que as pessoas têm no coração. É o que elas falam. Tudo aquilo que a boca das pessoas fala é o que o coração está cheio. Pedro, quando abriu a sua boca para falar isso daqui, Senhor, e deste o que será? O que ele estava? Ele estava distorcendo o chamado dele. Jesus, quando disse apacenta minhas ovelhas, era para Pedro fazer com que as pessoas realmente, a despeito do que elas estivessem vivendo, ou o que acontecesse na vida delas, o que Deus tinha como chamado para elas, que Pedro fizesse com que a personalidade dele, a índole dele, o modo de ele ser, mudasse para que as pessoas não se afastassem do Evangelho. A postura de Pedro, do modo de agir, de pensar de Pedro, era muito dura, era muito difícil de se lidar. Porque Pedro, na verdade, ele permitia que dentro dele ficasse guardado um sentimento que corrompia a vida dele. Foi por isso que Pedro teve tanta dificuldade ao cortar a orelha do Malco, a resistir quando Jesus disse que ia para a cruz e dizer que é isso, Senhor, isto não vai acontecer contigo. O que nós podemos aprender com isso? É que muitas vezes nós somos chamados por Deus para fazer algo. Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas. Só que nós pegamos esse chamado que Deus nos deu e começamos a exercer ele do nosso jeito, da nossa maneira, da forma que nós queremos exercer o chamado. E quando nós fazemos isso, nós não conseguimos ser íntegros diante de Deus. Nós não conseguimos atingir a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mais para frente você vai ver que Pedro foi lapidado, Pedro foi tratado nesta área e outras áreas. Você está entendendo? Aí Jesus respondeu para ele: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Dura, né? Parece dura, não é? Não, não. Jesus estava discernindo o que estava dentro de Pedro. Jesus estava querendo dizer para Pedro assim: Pedro, eu te chamei com um propósito, com um chamado, para que você exerça algo. O teu chamado é teu chamado. Eu vou dar o chamado para outra pessoa daquilo que eu quero e vou dizer o que ela tem que fazer. Não é você. O teu papel é apacentar para que elas venham até mim e eu diga o que elas têm que fazer. Eu não te chamei para você dizer para as pessoas o que elas têm que fazer ou o que tem que ser da vida delas, como que vai ser a vida delas. Isso não é do teu interesse. Você está entendendo? Porque muitas vezes nós recebemos de Deus um chamado para fazer algo para Deus e nós começamos a atropelar o meio de campo. Nós começamos a invadir áreas que não são nossas. Nós começamos a querer fazer um papel que não é nosso, mas é que é somente de Deus. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, o fato de você ter sido escolhido por Deus e ter um chamado não lhe dá o direito de você realmente querer que as pessoas agora façam o que você faz. Vivam como você viva. O chamado que Deus dá para cada um é o chamado de cada um. O que nós não podemos abrir mão, que todos devem ter,
a despeito do chamado que você tem, não importa o chamado que você tem, você precisa assumir que você tem que ter todas as armas espirituais na tua mão para você saber manusear essas armas espirituais com maestria. Você precisa ser excelente em manusear as armas espirituais descritas em Efésios, a despeito do chamado que você tem. Por isso, não pense você que porque você tem um chamado para fazer uma determinada coisa, que você tem que negligenciar uma dessas armas. Por exemplo, tem pessoas que elas falam, eu não fui chamado para ser pastor. Aí ele não estuda a palavra, ele não lê a palavra, ele não prega a palavra para as pessoas. Mas quem disse que você não tem que usar a espada? Que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Quem disse para você que porque você tem um chamado que não é de pastor, você não tem que usar a espada? Quem disse que você não tem que usar o capacete? Quem disse que você não tem que usar o cinto, a couraça, o evangelho? Não, mas eu não sou, eu sou evangelista. Eu só tenho que evangelizar as pessoas. Está amarrado. Está amarrado, não confunda as coisas. O fato de Deus ter te dado um chamado não te exime, nem te isenta de você ter que ter todas as armas espirituais nas tuas mãos para que você manuseie elas de uma maneira excelente. 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 Porque na guerra que nós estamos travando, Satanás não vai te respeitar porque você é evangelista, porque você é pastor, porque você é mestre, porque você é discípulo, você é um frequentador de culto. Ah, não, ele é frequentador de culto, eu não vou atacar ele não. Ah, não, não se preocupa, ele é uma pessoa que ele não se preocupa muito com as coisas de Deus, então não vou mexer com ele. Mentira, astuta cilada do diabo. É enrolação. Você foi chamado para tomar posse de todas as armas espirituais para que o teu chamado, o teu ministério, aquilo que Deus quer que você faça, seja feito com excelência. Em nome de Jesus. Está entendendo? Porém, isso não lhe dá o direito de você querer se intrometer na vida dos outros. Como assim, Ronaldo? Você está querendo dizer que eu não devo falar da Bíblia para as pessoas? Que se ela estiver errada eu tenho que deixar? Que se ela quiser fazer o que ela quer eu tenho que deixar? Não, não é isso. Você não deve se intrometer no chamado dela, que Deus deu para ela fazer. Você deve sim se intrometer em coisas que você já conhece da parte de Deus para auxiliá-la, para muni-la da ferramenta certa, para ensiná-la a ela a trabalhar com as ferramentas certas. Para que ela possa exercer o chamado dela com excelência, você sim deve ajudar, deve estar junto com ela para fazer com que ela cresça e amadureça espiritualmente. Porém, não é tua obrigação querer se intrometer no que Deus mandou ela fazer. É um pouco complicado, é meio difícil de entender. Por quê? Porque as pessoas dizem por aí que quando você começa a pregar a Bíblia para ela, pegar a palavra dela, elas falam, cada um tem sua religião, cada um tem sua crença. Cuida da sua igreja, cuida da sua religião, você acredita desse jeito, eu acredito do meu. Né? Não é assim que elas falam? Isso daí não foi o que Jesus quis dizer. Jesus não estava querendo dizer isso para Pedro. Se você está vendo que uma pessoa está servindo a Deus de maneira errada, está adorando Deus que não é Deus, está adorando Deus que é criado, você vai parar de pregar a palavra de Deus? Você vai parar de usar a espada? Você vai parar de falar das coisas de Deus? Ah, mas ela não quer. Ela disse que não quer. Ela quer continuar adorando Deus criado. Ela quer continuar nas práticas dela. Não interessa. Ela prega o evangelho dela e você prega o seu, que é o de Deus. Você não está pregando a palavra de Deus? Você não tá... Porque se você... Eu vou te explicar uma coisa séria espiritual. Isso é sério. Se você não levar a sério, você vai ser convertido pelas pessoas. Toda vez que você se depara com situações que não são de Deus, você sabe que na Bíblia está errada. Está errado. Você vê a pessoa falando, você vê a pessoa fazendo, você vê a pessoa evangelizando. Porque pense, evangelismo não é só você sair para a rua, não. Ah, eu vou sair para a rua para pregar a palavra, estou evangelizando. Não. Quando você está fazendo qualquer coisa na tua vida perto de alguém, você está evangelizando ela. Se você está acendendo um cigarro na frente de alguém, você está evangelizando uma pessoa para induzi-la a fumar. Se você está bebendo uma bebida alcoólica na frente de alguém, você está induzindo essa pessoa a beber. Você está pregando para ela. Se você está se prostituindo, você está pregando para as pessoas com quem você se prostitui e para os outros que você está evangelizando isso para ela. É uma pregação. Tudo na tua vida que você faz e fala, você está evangelizando para alguém. E tudo que você fica vendo, ouvindo, você está sendo evangelizado por essa pessoa, por aquela situação.
Então, quando você não assume a postura de defender o Evangelho, defender a palavra de Deus diante das situações que você vê, você está se conformando com as situações que estão acontecendo à tua volta. E sabe o que vai acontecer? O mal vai crescer perto de você. E aí daqui a pouco você está sendo enxovalhado. Você está sendo humilhado. Você está sendo pisado pelos teus inimigos porque você ficou quieto. Você não defendeu o que era de Deus. Você não se posicionou espiritualmente diante das pessoas. Você fugiu porque você se deparou com uma situação que você não compreendia, difícil. Você quis voltar para a sua vida anterior. E Deus está te chamando para não. Você tem que dia e noite, ficar atento, orar e vigiar a tua volta, porque o diabo ele prega para você o dia inteiro. As pessoas pregam com palavras as religiões deles, as crenças deles, as mentiras deles o dia inteiro. Você acha que a televisão, ela prega o quê? Você está sentado numa televisão, está ouvindo uma música. Você está sentado com uma pessoa conversando com ela. Você acha que está acontecendo o quê? O evangelismo. Ou você está evangelizando a pessoa para que ela siga o que você acredita, ou ela está te evangelizando. Você está entendendo? A diferença da religião falsa para a religião verdadeira, sabe qual que é? A religião falsa, ela prega sutilmente. Ela engana as pessoas sem elas perceberem, seduz elas para praticarem as práticas deles, sutilmente, sem falar de religião, sem falar de igreja, sem falar de Deus. Quando vai ver, você está praticando as mesmas coisas que eles. O evangelho de Jesus Cristo, não, você deixa claro para que a pessoa sirva a Deus ou ela vai para o inferno e acabou, ponto final. Ou ela serve a Deus ou serve ao diabo. Os mentirosos, os religiosos mentirosos, eles não fazem isso. Eles não abrem escancaradamente, olha, vem servir a esse tal Deus que eu sirvo. Vem buscar esse tal Deus que eu sirvo. Vem para a minha igreja para fazer o que eu faço. Eles não fazem isso. Eles são sutis. Eles vão se introduzindo, vão enganando as pessoas e introduzindo seitas e costumes que eles têm na vida deles para te afastar de Deus. Aí você fica quieto, você fica andando com eles, você fica deixando eles evangelizar você, quer seja em palavras, quer seja em atitudes, quer seja com a roupa, com qualquer coisa lá que ele usa. Tudo que ele usa ali é com esse objetivo. Ou você acha que algumas religiões que não falam de Deus conseguem ter mais pessoas nas igrejas dele? Por quê? Porque as pessoas vão para lá para satisfazer os interesses deles. E o que é mais fácil? Você ir para uma igreja de porta aberta, de porta larga, onde você faz o que você quer, ou ir para uma igreja que Deus, você tem que fazer o que Deus quer? É evidente que é fazer o que você quer, todo mundo quer. Só que eles se esquecem que isso vai levar eles para um caminho que Pedro estava caminhando, que Pedro estava indo, que é o caminho da própria vontade. É o caminho em que você escolhe o que você quer para a tua vida. Você decide o que é melhor para a tua vida. Pedro estava indo para esse caminho. E Jesus tirou ele desse caminho, fazendo ele despertar. Pedro, eu tenho um caminho onde a vontade de meu Pai, na tua vida, vai te dar vida eterna. Vai te dar muito mais qualidade de vida do que essa que você está querendo buscar no teu interesse, na tua força, no teu entendimento. Fazendo a tua vontade. Pedro caiu a ficha. Pedro entendeu. Mas de vez em quando Pedro voltava a queimar e pisar na bola de novo. Por quê? Porque é um tratamento. Todo evangelismo, toda vez que você discipula alguém, meu querido, você tem que ter paciência, você tem que ir com calma, não adianta. Você tem que todos os dias estar ministrando a vida dessa pessoa. A todo momento você tem que estar corrigindo, a todo momento você tem que estar mostrando o que Deus pensa a respeito daquilo. É diário, é diário. Às vezes eu fico, sabe, pensando como é que esses líderes querem discipular mais de 1.000 pessoas na sua igreja, mais de 50 pessoas, mais de, vou colocar, chutando, mais de 20 pessoas na sua igreja. E eles dizem que estão discipulando. Pense comigo. Pedro andou com Jesus muito tempo para se tornar discípulo. E só quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele foi verdadeiramente transformado. Agora eu te pergunto, será que esses líderes realmente estão te conduzindo para ter um encontro com o Espírito Santo? Ou é para frequentar cultos? Para frequentar igrejas?
para trazer dízimos e ofertas. Então você precisa começar a entender isso. A tua vida, ela vai ser transformada, ela vai estar de acordo com a vontade de Deus a partir do momento que você assumir um compromisso sério com Deus, o teu Criador, e falar: eu não quero mais brincar de igreja. Eu preciso verdadeiramente dessa vida eterna que Deus está prometendo através de Jesus. Quando você assumir isso, então Deus vai fazer o que estava fazendo com Pedro. Vai trabalhando na tua vida, vai trabalhando na tua vida, vai trabalhando na tua vida, vai identificando coisas que estão precisando ser melhoradas na tua vida e Deus vai trabalhando. Se você aceitar o trabalhar de Deus e deixar a transformação dele. Ah, você vai ver que você vai olhar para trás e vai falar: eu não sabia que eu era desse jeito. Eu não sabia que eu era dessa forma. E olha o que Deus me transformou no dia de hoje. É assim com a pessoa que começa a buscar a Deus de verdade. Deus não quer que você adore Ele só porque Ele precisa de adoração. Ah, eu preciso que Ele me adore. Sem Ele eu não vou ser Deus. Coitadinho de mim. Ó céus, ó vida. Não, meu querido, Deus não precisa da nossa adoração, não. Ele pede para nós adorarmos para que nós sejamos transformados na imagem e semelhança dEle. E você se torna a imagem e semelhança do Deus que você adora. Para nós concluirmos, diz aqui: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? E às vezes você não compreende isso. Você se limita ao que Jesus fez na palavra. O que Jesus fez na Bíblia é apenas um beabá. É a tua primeira série. É apenas uma preparação. O que Deus tem para a tua vida hoje, nessa vida que você vive hoje, para realizar na tua vida, são tantas coisas. Se você entender isso no teu coração e parar de ficar preso só na Bíblia, só na Bíblia, só na Bíblia, nas histórias da Bíblia, no que aconteceu na Bíblia, e começar a buscar em Deus, a ter experiências também assim como eles tiveram, a viver no dia de hoje coisas grandiosas na tua vida, você vai começar a entender o que ele quis dizer aqui, que os livros não conteriam. Os livros não poderiam conter o que Jesus fez. Porque na tua própria vida você vai começar a ter tantas experiências com o Deus que te criou, tantas experiências na tua vida, que nunca mais você vai acreditar em qualquer pessoa que chegar diante de você falando de Deus. Nunca mais você vai ser enrolada por doutrinas, pensamentos ou por coisas que as pessoas te apresentam dizendo que é de Deus. Porque tu vai ter discernimento, tu vai ter sabedoria, tu vai ter experiências com Deus, que você vai entender que tudo isso que as pessoas falam de Deus não é nada perto do que ter uma experiência com Ele. Amém? Em nome de Jesus, toma posse. Esse jejum acabou, nós estamos agora, fim, foi o último capítulo que nós tratamos dos 21 dias do livro de João. Nós temos mais jejuns lá no canal, nós temos o de Êxodo, nós temos o de Gênesis, o de Mateus, também lá, em nome de Jesus. Amém? Nós temos de Revelação, em nome de Jesus. Fique à vontade. Nunca perca essa presença de Deus na tua vida. É ela que vai te dar direção, discernimento. Ela que vai te tirar de um caminho que você mesmo escolheu para seguir para a tua vida e que vai te levar a não ter experiências com Deus. Deus quer te levar para um caminho que você tenha todos os dias. Algo inacreditável na tua vida vai acontecer da parte de Deus. Toma posse em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai. Oh Deus, como o Senhor se manifestou para os seus discípulos naquele momento. O Senhor esteve presente com eles em vida. O Senhor esteve presente com eles em vida, enquanto eles estavam aqui na terra. O Senhor também estando na terra com eles. O Senhor manifestou a sua glória. Sim, a glória do Pai. Sim, o Senhor manifestou diante deles, para que eles pudessem realmente ser fortalecidos pelo Senhor, para que eles pudessem realmente entender o que é verdadeiramente servir ao Senhor, andar com o Senhor todos os dias e não frequentar uma igreja somente, ter um culto somente. Em nome de Jesus, Senhor. E o Senhor se manifestou mais vezes depois que morreu. Ainda depois de morto, o Senhor continuou se manifestando a eles,
nos dando um exemplo, meu Pai, de que nós precisamos te buscar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar cheios do teu Espírito Santo, nós precisamos estar cheios da tua glória, para que a gente possa perceber a manifestação do Senhor à nossa volta. Muitas vezes o Senhor está fazendo coisas à nossa vida, à nossa volta, querendo nos guiar, querendo nos direcionar, querendo falar para nós o que fazer, como fazer, aonde ir e o que fazer. E nós ficamos, meu Pai, tomando nossas próprias decisões, seguindo nossos próprios caminhos, querendo ir, meu Pai, voltar para atitudes que nós tínhamos antes, a viver coisas que nós vivíamos antes, querer voltar para o Egito, querer voltar para o nosso modo de viver, meu Pai, onde nós não te buscávamos, onde nós não conhecíamos o Senhor, onde nós não tínhamos a presença do Teu Santo Espírito, e nós queremos, meu Pai. E não só isso, meu Pai, muitas vezes as nossas atitudes, além de nos levar a ter essas práticas longe da Tua presença e do Teu poder, meu Pai, nós acabamos, sem perceber, influenciando outras pessoas para agirem igual a nós, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos denunciar toda liderança, todo aquele que se coloca diante de Ti, meu Pai, que tem um espírito dentro dele movendo ele, que tem um sentimento dentro dele movendo ele, que tem um pensamento movendo ele, a querer, meu Pai, agir segundo a sua própria vontade, a traçar os seus próprios planos, a querer fazer aquilo que eles querem. Nós declaramos e denunciamos agora, em nome de Jesus, que saia do nosso coração, saia da nossa mente. Nós não vamos ser atormentados por esses pensamentos nem por esses sentimentos. Nós vamos ouvir a tua voz claramente, assim como Pedro ouviu, mesmo indo por um caminho que não era teu, mesmo escolhendo uma direção que não era tua, mesmo não compreendendo o chamado que o Senhor tinha para a vida dele, meu Pai. Ele agiu de maneira totalmente fora do teu propósito, mas o Senhor, como uma misericórdia com o teu amor, foi lá resgatá-lo, e o Senhor ensinou para ele que o Senhor tinha uma provisão superior àquela que ele estava buscando. Uma provisão, meu Pai, que ele, nas forças dele, nunca ia ter. Ele ia sair daquele barco vazio, ele ia sair daquele barco sem nada, ele ia ter que ir para casa sem nada, meu Pai. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, o Senhor sabendo que Pedro ainda estava precisando ser trabalhado, Pedro ainda estava precisando ser tratado no seu interior, meu Pai, na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, meu Pai. O Senhor, com muito amor e misericórdia, foi até ele, meu Pai, e ensinou para ele a diferença de viver sendo suprido pelo Senhor, viver do sobrenatural, viver daquilo que nós não temos, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai, mas que o Senhor pode, aquilo que o Senhor realiza, aquilo que o Senhor faz. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos andar por esse caminho. Nós queremos ser guiados, meu Pai, por caminhos que prospere a nossa vida pelas tuas mãos. Nós não queremos a prosperidade que o mundo dá, porque a prosperidade que o mundo dá, meu Pai, é uma prosperidade limitada ao que o ser humano consegue, ao que o ser humano pode. Quando é tirado de nós todas as coisas, nós ficamos desesperados, nós ficamos perdidos, nós ficamos sem ter aonde recorrer, meu Pai. Por quê? Porque nós confiamos na nossa capacidade. Nós vamos querer ser autônomos. Nós vamos querer ser pessoas independentes do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, coloque em nosso coração a dependência de Ti. Nós queremos o sobrenatural do Senhor. Nós queremos ter suprimento que vem do Senhor. Nós queremos, meu Pai, ter as coisas que vêm dos céus, que vêm do Senhor. Porque quando nós temos experiências do Senhor, espirituais, experiências sobrenaturais na nossa vida, meu Pai, nós entendemos que não é a nossa força que faz, não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade que realiza o impossível. Todas essas coisas conseguem fazer somente o limitado, aquilo que é possível fazer. Oh, meu Pai, nós não queremos viver somente o possível. Nós não queremos ser somente vencedores nessa vida, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, ser mais que vencedores, assim como o Teu Filho demonstrou, realizando aquele milagre. Um milagre grandioso, onde Pedro estava perto dos peixes, mas não conseguia pescar. Onde o suprimento estava próximo deles, como pescadores profissionais, mas eles não tinham acesso porque o Senhor não havia liberado. E muitas vezes, meu Pai, o Senhor está com bênçãos grandiosas para a nossa vida.
O Senhor está com bênçãos tão boas para nossas vidas, superiores a essa que nós estamos conquistando. Mas por medo da guerra, por medo de batalhar, por medo de nos posicionarmos diante do Senhor para travar uma guerra contra o inimigo e ter os nossos olhos abertos para enxergar a provisão que o Senhor tem para a nossa vida, nós nos conformamos com o limitado. Nós nos conformamos com aquilo que o Senhor pode dar, meu Pai, humanamente. Aquilo que o Senhor dá para os ímpios, aquilo que o Senhor dá para os incrédulos, aquilo que o Senhor oferece até mesmo para os pecadores, aqueles que são desobedientes, que não te buscam. Nós nos conformamos a viver nos alimentando dessas mesmas coisas, meu Pai. Sendo que o Senhor tem um suprimento sobrenatural para a nossa vida, algo superior. Algo, meu Pai, que o ser humano na sua força não tem poder. O ser humano na sua força, no máximo que ele conquista é vencedor. Ah, meu Pai, mas debaixo da tua orientação, da tua palavra, da tua direção, nós conseguimos ir além. Nós conseguimos, meu Pai, ser mais que vencedores. Enquanto as pessoas que não te buscam, que não têm o seu Santo Espírito, que não têm o teu poder, elas paralisam diante do impossível. Elas recuam diante do impossível. Elas murmuram. Elas acusam os outros, põem a culpa nas pessoas daquilo que elas estão vivendo. Ah, meu Pai, nós não queremos isso. Diante do impossível, nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos olhar para o teu suprimento. Nós queremos olhar para a tua provisão. Nós queremos olhar para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, tira essa resistência de nós, meu Pai. Essa resistência de querer fazer o que nós queremos. Essa resistência, meu Pai, de a gente querer resistir ao que o Senhor está querendo para nós. Tira do nosso coração e da nossa mente, Senhor, e abre o nosso entendimento para que a gente enxergue que o Senhor tem coisas superiores, coisas muito melhores para nós, meu Pai. O Senhor tem pesca, o Senhor tem alimento, o Senhor tem suprimento, o Senhor tem saúde, o Senhor tem vida, vida em abundância que o ser humano não pode dar. Mas se nós não buscarmos, meu Pai, se nós não conseguirmos sentir o Teu Espírito Santo, a Tua presença ao nosso lado, a gente não consegue ver, a gente não consegue experimentar, a gente não consegue vivenciar o que o Senhor tem para nós. Mas se nós estamos cheios da Tua glória, cheios do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, se nós estamos conectados com o Senhor, nós conseguimos enxergar o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós conseguimos tomar posse e viver esses milagres que o Senhor tem para a nossa vida. A abundância, meu Pai, que o Senhor tem para a nossa vida, na área da saúde, na área do alimento, na roupa, no suprimento, na nossa alma, nos sentimentos, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor nos supre. O Senhor nos supre, meu Pai. Tira do nosso coração essa ganância, Senhor. Essa ganância de querer coisas excessivas, de querer mais do que nós precisamos, meu Pai, para viver e ter uma vida feliz ao Teu lado, para ter uma vida saudável, para ter uma vida em que nós podemos, meu Pai, usufruir de tudo que o Senhor nos dá. Muitas vezes, nós deixamos entrar no nosso coração um sentimento, meu Pai, aonde aquilo que nós queremos passa a ser o nosso Deus, passa a nos dominar, passa a governar a gente o dia inteiro. Nós passamos a querer, a pensar nessas coisas o dia inteiro, a desejar essas coisas o dia inteiro, meu Pai. Tudo porque nós colocamos o nosso coração nisso. Meu Pai, trata o nosso coração, trata a nossa mente, para que nós possamos, através das nossas vidas, ter uma vida equilibrada na vida financeira, uma vida equilibrada na saúde, uma vida equilibrada na família, uma vida equilibrada nos sentimentos, em todas as áreas da nossa vida, ter um equilíbrio, ter o autodomínio, Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo diabo e passamos a ser escravo de qualquer coisa nessa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, o único objetivo do diabo, nos fazendo colocar coisas como as coisas que o mundo busca em primeiro lugar, é nos desviar do Senhor, é fazer com que a gente não tenha experiências contigo, com o Teu Espírito Santo. Esse é o propósito do diabo. O único propósito dele nos fazendo colocar o nosso coração e a nossa vida, consagrar a ela as coisas,
é para que nós possamos nos afastar do Senhor, é para que a gente não tenha essas experiências maravilhosas que o Senhor pode nos dar como Pai, Criador nosso. É para fazer com que o nosso coração fique preso às coisas, escravo das coisas, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a viver nessa terra com equilíbrio, a viver nessa terra de uma maneira que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Para que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos apacentar as pessoas para Te conhecerem, Te buscarem, Te adorarem, Te glorificarem, para que elas ao olharem para nós vejam que nós não somos dominados por nada, que nada nos domina, nada governa sobre a nossa vida a não ser o Teu reino, o Teu governo, o Senhor sobre nós. Nos ensina, meu Pai, a apacentar as pessoas à nossa volta, a ajudar elas a Te conhecerem, a ajudar elas a terem o Teu conhecimento de quem o Senhor é verdadeiramente, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Nos ajuda a santificar o Teu nome, como diz na oração do Pai Nosso. Nos ajuda a buscar o Teu reino, meu Pai, a Tua vontade ser feita em nossa vida, porque a Tua vontade é superior à nossa, ela é muito melhor. Todos aqueles que buscam a sua própria vontade acabam trazendo muitas dores sobre a sua vida, acabam trazendo perdas significativas na sua vida. Mas aqueles que se sujeitam ao Senhor, que deixam a Tua vontade se manifestar na vida deles, não importa o que aconteça, o Senhor restitui. O Senhor restitui 2 vezes mais, muitas vezes mais. O Senhor dá dupla honra para aqueles que são fiéis ao Senhor, meu Pai. Por isso nós Te pedimos, Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, experimentar dessa dupla honra que o Senhor tem para nós. Nós não queremos comer apenas, meu Pai, do alimento natural. Nós queremos nos alimentar do espiritual todos os dias nas nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós não queremos nos lançar até o Senhor, buscar ao Senhor, ir até o Senhor, somente se nós vermos algo, meu Pai. Nós queremos ter tanta fé no nosso coração e na nossa mente, que com uma simples palavra do Senhor que o Senhor falar para nós, nós crermos. Nós nos mantermos íntegros e fiéis à Tua palavra que foi dita para nós. Não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Não darmos ouvidos a demônios que querem fazer a gente se desviar. A gente não continuar e permanecer no caminho que o Senhor nos disse para tomar, que o Senhor nos disse para seguir, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos uma fé, meu Pai, onde não depende de ver as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos ter experiências, meu Pai, sobrenaturais, assim como os discípulos tiveram, meu Pai, com aquela grande pesca que eles fizeram. Em nome de Jesus. Nós não queremos que o Senhor, meu Pai, precise perguntar várias vezes para nós algo, nos dizer várias vezes algo, meu Pai. Mas nós queremos estar em sintonia com a Tua vontade antes mesmo de o Senhor nos dizer algo. Nós queremos, meu Pai, que com uma palavra Sua nós já permanecermos naquilo que o Senhor nos disse. Nós já nos prontificarmos, nós nos levantarmos, nós termos bom ânimo, nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, meu Pai, para que nós possamos realmente cumprir o que o Senhor nos disse para fazer. Em nome de Jesus, tira essa teimosia do nosso coração, essa resistência, que quando o Senhor fala com nós duvidamos, nós questionamos. Nós precisamos de várias vezes ouvir a mesma coisa, meu Pai. Quantas vezes nós já ouvimos a Tua palavra nos cultos, mas nós insistimos em permanecer nos mesmos caminhos, a praticar as mesmas coisas, a viver do mesmo jeito. Nós endurecemos o nosso coração para a Tua vontade, Senhor. Isso não é bom para a nossa vida. Nós só temos a perder quando nós agimos assim. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, que nós só vamos conseguir apacentar as pessoas, que nós só vamos conseguir trazer elas para o Senhor, que nós só vamos conseguir fazer elas acreditarem no Deus que é o Senhor Criador dos céus e da terra, e acreditar que o Senhor está agindo na nossa vida. Quando vierem situações, meu Pai, que somente o Senhor puder fazer, e nós permanecermos fiéis. Nós não voltarmos atrás, nós não mudarmos e seguirmos os caminhos que eles seguem. Sim, porque eles desistem. Eles vão buscar ajudas terrenas. Eles vão buscar ajudas humanas.
Eles vão buscar ajudas nas pessoas e nas coisas, meu Pai. Porque eles não têm paciência, não têm fé o suficiente para permanecer firme no Senhor, na promessa que o Senhor prometeu. De que o Senhor vai fazer algo, de que o Senhor vai entrar com a provisão, de que o Senhor vai liberar uma palavra para que vivamos o sobrenatural. E muitas vezes nós estamos andando com pessoas incrédulas, com pessoas que não acreditam no Senhor ou que estão sendo enganadas nas religiões que eles frequentam. Mas aí pregamos para eles, mas na hora que nós vamos nos viver um grande milagre, nós não conseguimos permanecer de pé. Nós mudamos também, nós desistimos, nós trocamos. Meu Pai, em nome de Jesus, não é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos permanecer fiéis até o fim naquilo que o Senhor nos disse. Porque depois da provação, depois do deserto, depois da luta, depois da situação difícil, do impossível que nós nos depararmos, se realmente nós estivermos com o Senhor fiéis à Tua palavra, nós viveremos algo sobrenatural na nossa vida e que isso pode até apacentar a vida dessas pessoas. E elas podem reconhecer que o Deus que elas estão servindo não é Deus, mas é um Deus criado pelo líder da religião deles. É um Deus inventado por homens. Não é verdadeiro. Porque somente o Senhor, Criador dos céus e da terra, tem poder para realizar coisas sobrenaturais na vida dos seres humanos. Os deuses falsos realizam curas, milagres, mas são coisas que não mudam a vida das pessoas, que não transformam a vida das pessoas. São curas, são milagres que apenas são realizados, mas a pessoa depois volta a viver do mesmo jeito. Porque são falsos, são enganadores. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós queremos ter mais significado na nossa vida do porquê nós te adoramos, do porquê nós te buscamos, do porquê nós te glorificamos, Senhor. Nós precisamos ter um significado para a nossa vida. Nós precisamos entender que o único objetivo de nós te glorificarmos, de nós estarmos realmente, meu Pai, fazendo com que o teu nome seja conhecido, é te seguindo. Somente assim, meu Pai, seguindo ao Senhor, obedecendo a tua voz, é que nós vamos poder glorificar o seu nome. Enquanto nós levarmos uma vida apáticos, separados do Senhor, buscando os nossos próprios interesses, nunca viveremos coisas na nossa vida que somente o Senhor pode fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, para que a gente não pense que porque nós recebemos alguma coisa do Senhor, algum milagre, autoridade, poder do Senhor, que isso nos dá o direito agora de querer dar ordem para o Senhor do que fazer, o que não fazer e como fazer. Coloca humildade no nosso coração, Senhor. Coloca a humildade no nosso coração para nos dispormos, nos prontificarmos, para aceitar o que o Senhor está fazendo, para nos abrirmos para saber o que o Senhor está fazendo. Quando o teu filho foi levado para a cruz, muitas pessoas questionaram, muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas criticaram e até nos dias de hoje ainda falam contra. Porque não compreende a tua vontade, a grandiosidade do que o Senhor estava fazendo para que eles pudessem ter vida e vida em abundância. E quantas vezes nós fazemos o mesmo na nossa vida, Senhor? Sim, Senhor. O Senhor começa a fazer coisas grandiosas na terra, coisas maravilhosas na terra, e nós vamos e tomamos a mesma atitude que os ímpios, os incrédulos. Nós confiamos nas coisas que os incrédulos confiam. Nós buscamos socorro naquilo que os ímpios buscam, meu Pai. Aí eles olham para nós e falam, que Deus que é esse? Eles pregam uma coisa, mas na hora de viver não vivem. Até quando, meu Pai, a tua igreja viverá assim? Abre o entendimento deles para que eles enxerguem que algumas coisas que eles estão fazendo não condiz com aquilo que eles estão pregando. Como é que uma pessoa prega cura para outra e depois fica com medo de uma enfermidade na vida dele? E vai buscar socorro em primeiro lugar nos homens, nos planos de saúde, meu Pai. Isso não é fé. Meu Pai, em nome de Jesus, como é que uma pessoa prega prosperidade para os outros e depende do dízimo e das ofertas deles? É esse tipo de Deus que está dando testemunho para o mundo? Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude.
Nos livre, meu Pai, dessa malignidade que está sendo pregada nas igrejas. Eles pregam a fé para as pessoas, mas eles mesmos não estão querendo viver. Eles querem que os outros façam coisas que eles mesmos não fazem. Eles querem que os outros creem em coisas que eles mesmos não acreditam, e na hora que eles vão depende das pessoas, depende de outras pessoas para viver. Tira essa hipocrisia do meio da tua igreja, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a depender do Senhor, que a nossa fé seja tão grande, mas tão grande, que a gente não dependa das pessoas, mas antes tenha para ajudar elas. Tenha para oferecer para elas algo superior, que é a tua presença, o teu Espírito Santo. O buscar no Senhor o suprimento, a cura, a libertação. Meu Pai, quantas vezes, meu Pai, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para ler a tua Bíblia, para falar da tua Bíblia, mas na verdade nós não conseguimos corresponder àquilo que nós pregamos. Nós duvidamos. Falamos isso por quê? Porque diante das situações as nossas atitudes não são realmente de acordo. Por isso nós queremos um coração sincero. Nós queremos uma mente sincera, fiel a Ti. Nós queremos, meu Pai, não só falar da Tua Bíblia, não só falar da Tua palavra, mas nós queremos viver, meu Pai, ter experiências na nossa vida. Nós queremos ir para o deserto, passar pelas situações difíceis e ver a Tua glória, a Tua mão poderosa agindo na nossa vida de tal maneira, meu Pai, que o mundo fique surpreendido, que o mundo fique de boca aberta, que o mundo saiba que o Senhor está conosco. Nós queremos entrar nos ambientes, meu Pai, entrar nos lugares tão cheios da Tua presença e da Tua glória, que os demônios temem, que os demônios realmente batam em retirada, que as pessoas que estão, meu Pai, envolvidas com coisas malignas, se arrependam dos seus pecados, mudem sua postura, mudem seus pensamentos, mudem seus sentimentos. Meu Pai, nós queremos que quando as nossas orações pela vida das pessoas sejam orações com tanta fé, meu Pai, que não despeito de onde que elas estejam, elas sejam alcançadas pela Tua glória e pelo Teu poder de transformação. Mas, Pai, de tudo que adianta tudo isso se a nossa vida não está em harmonia, se a nossa vida não está de acordo? Como é que nós podemos Te representar, meu Pai, se quando eles olham para nós, não veem o Senhor se manifestando em nós? Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, levanta a Tua igreja, levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, levanta aqueles, meu Pai, que nós podemos dizer que eles vão apacentar as Tuas ovelhas. Vão apacentar as Tuas ovelhas para Ti, meu Pai, não para a religião deles, e não para o culto deles, e não para o ministério deles, com o único propósito de tirar proveito dessas pessoas. Meu Pai, mostra para esse povo que se eles continuarem com essa atitude, eles estão abrindo portas para demônios. As portas do inferno vão entrar nas igrejas deles. Meu Pai, nos ensina que para vencer as portas do inferno, nós precisamos começar conosco, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa fé naquilo que nós pregamos. Daí sim nós teremos autoridade para que as portas do inferno, nem mesmo a morte, possam nos paralisar, como aconteceu com teu filho. Mesmo depois de morto, ele foi pregado, foi ensinado. A palavra dele é pregada em toda a terra. As histórias de Jesus, tudo aquilo que ele fez, e até hoje Jesus continua fazendo, porque ele recebeu de ti autoridade. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos receber do Senhor autoridade, poder, glória. Nós queremos receber a cura, a transformação do nosso coração, da nossa mente. Nós queremos refletir a Tua glória, a Tua imagem e semelhança para todas as pessoas à nossa volta. Nós não queremos andar como o mundo anda. Nós não queremos pensar como o mundo pensa. Nós não queremos sentir o que o mundo sente. Nós queremos ser um povo separado para Ti. Um povo de propriedade, meu Pai, particular, exclusivo. Em nome de Jesus, um sacerdócio verdadeiramente real. Teu, para manifestar a Tua glória diante de todas as pessoas e derrubar esses deuses criados em todas as religiões.
para que eles saibam que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e o seu Filho que ele enviou na terra, e o Espírito Santo que faz a transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter tantas histórias na nossa vida, de experiências contigo, que o Senhor realize tantas coisas na nossa vida, meu Pai, que nem os livros possam conter tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Em o nome santo de Jesus, nós te glorificamos e agradecemos por esse jejum que o Senhor permitiu que nós concluíssemos, Pai. Receba, receba a nossa adoração. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse.